E aí, pessoal, boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje eu trago para vocês uma resolução novíssima do Conselho Nacional de Trânsito, que é a resolução de número 819 de 2021, que fala sobre o transporte de crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura. Essa resolução ela vai revogar uma série de outras resoluções. É um assunto novo, né? É uma abordagem que nós precisamos então compreender, uma abordagem nova. Essa resolução ela vai entrar em vigor daqui a alguns dias, no dia 12 de abril de 2021. Ela revoga as resoluções 277 de 2008, 352 de 2010, 391 de 2011, 533 de 2015, 541 de 2015 e a 639 de 2016. Então veja que ela vai revogar uma série de resoluções e ela vai tratar justamente sobre o transporte dessas crianças. O primeiro artigo traz o objeto desta resolução, que é dispor normas sobre o transporte de crianças com idade inferior a 10 anos que não atingiram 1,45 m de altura no dispositivo de retenção adequado. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que é um dispositivo de retenção, tá? E qual é o dispositivo adequado para cada criança, tá certo? O artigo 2º, ele diz que para os veículos automotores transitarem, as crianças com idade menor de 10 anos e não atingiram 1,45 m de altura, devem ser transportados nos bancos traseiros usando ou cinto de segurança ou dispositivo de retenção equivalente. Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês qual que é o dispositivo de retenção para cada situação, tá bom? O parágrafo 1º conceitua dispositivo de retenção para crianças, que é o DRC. Vai ser o conjunto de elementos que contém uma combinação de tiras com fechos de travamento, dispositivos de ajuste, partes de fixação e em certos casos, dispositivos como berço portátil, porta-bebê, cadeirinha auxiliar ou uma proteção anti-choque que devem ser fixados ao veículo mediante a utilização dos cintos de segurança ou outro equipamento apropriado instalado pelo fabricante do veículo com a finalidade de reduzir o risco ao usuário em casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança com idade até 7 anos e meio. Então, o objetivo dos dispositivos de retenção é meramente segurança. Caso o veículo, por exemplo, entra em choque, né? Nós temos então nessa situação do veículo entrando em choque, a situação da necessidade de que nós tenhamos, neste caso, um DRC, um dispositivo de retenção de segurança. Ok, pessoal? Então, parágrafo 1º do artigo 2º trata a respeito deste assunto. Ok? Bom, deste modo, continuando, diz o parágrafo 2º que as exigências relativas ao sistema de retenção no transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade não vão se aplicar a determinados veículos, tais como os veículos de transporte coletivos de passageiros, né? Imagine o ônibus, por exemplo, que vai transportar uma criança com até 7 anos e meio de idade. Não vai ter dispositivo nesses ônibus, né? Aos de aluguel, de que trata a linha D do inciso 3º do artigo 96 do CTB, aos de transporte remunerado individual de passageiros, aos veículos escolares e aos demais veículos com peso bruto total superior a 3,5 toneladas.
tá bom? Então, não se aplica essas exigências nesses tipos de veículos. A isenção prevista no parágrafo 2º se aplica aos veículos de transporte remunerado individual de passageiros durante a efetiva prestação do serviço. Isso aqui é importante para a prova, porque a gente viu algumas exceções, mas nós temos que compreender que naqueles veículos que realizam transporte remunerado individual de passageiros, deve-se aplicar as exigências, tá? E aqui estão os dispositivos. Por exemplo, nesse primeiro caso, nós temos um bebê conforto, que é para crianças com até 1 ano de idade ou crianças com peso de até 13 quilos. Um ou outro caso. Tá? Se a criança tiver 10 quilos, ele vai ser utilizado, esse bebê conforto será utilizado. Ou crianças até 1 ano, ou crianças com peso de até 3 quilos. Cadeirinha. Crianças com idade superior a 1 ano e inferior ou igual a 4. Ou crianças que tiverem peso entre 9 a 18 quilos, conforme limite máximo, definido pelo fabricante do dispositivo. Porque às vezes o dispositivo, o fabricante da cadeirinha, coloca lá no seu manual, é até tal peso, aí você tem que obedecer o limite máximo colocado, tá? Assento de elevação, que é esse caso aqui, o assento de elevação, crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio, ou crianças com até 1,45 m de altura e peso entre 15 a 36 quilos. Então aqui é o assento de elevação. Cinto de segurança do veículo para crianças com idade superior a 7 anos e meio e inferior ou igual a 10, ou crianças com altura superior a 1,45 m. Mais uma vez, ou um caso ou outro. Veja que para cada idade, determinado também pelo seu peso, nós temos um dispositivo adequado. Tá certo? Então, tomemos muito cuidado com o dispositivo que é aplicado para cada idade, porque isso, com certeza, nós teríamos cobrança em eventuais provas. O artigo 3º diz que o transporte de criança com idade inferior a 10 anos pode ser realizado no banco da frente, com o uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura. Em quais situações? Quando o veículo for adotado exclusivamente desse banco, então existem veículos que só têm banco dianteiro. Quando a quantidade de crianças com esta idade exceder a lotação do banco traseiro, então, por exemplo, tem 4 crianças com idade inferior a 10 anos. 3 atrás, uma pode ir na frente quando a quantidade exceder a lotação do banco traseiro, por exemplo. Ou quando o veículo for dotado originalmente, fabricado, de cintos de segurança subabdominais, 2 pontos, nos bancos traseiros, ou quando a criança já tiver atingido 1,45 m de altura. Se ela atingiu esse tamanho, essa altura, isso aqui é importante, é uma das maiores novidades para nós, né? Pode ir no banco da frente, tá? Excepcionalmente, as crianças com idade superior a 4 anos e inferior a 7 anos e meio podem ser transportadas usando o cinto de segurança de 2 pontos sem o dispositivo assento de elevação nos bancos traseiros quando o veículo for dotado originalmente destes cintos. Se o veículo já vem com esses cintos, não é necessário, então, o assento de elevação, tá? Sem, portanto, esse dispositivo do assento de elevação. Nos veículos equipados com dispositivo de retenção, o famoso airbag, os veículos atuais muitos possuem, tanto para os bancos traseiros ou dianteiros. Quando o veículo possuir, para o passageiro do banco dianteiro, o transporte de crianças com até 10 anos de idade nesse banco pode ser realizado desde que utilizado o dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura. Então veja, tem crianças com até 10 anos, pode ir na frente quando tiver airbag, mas tem que utilizar o veículo de retenção, o dispositivo de retenção. É vedado o transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade em dispositivo de retenção posicionado em sentido contrário
ao da marcha do veículo. É permitido o transporte de crianças com até 7 anos e meio de idade em dispositivo de retenção posicionado no sentido da marcha, desde que não possua bandeja ou acessório equivalente incorporado ao dispositivo de retenção. E salvo instruções específicas do fabricante do veículo, o banco do passageiro dotado de airbag deve ser ajustado em sua última posição de recuo quando ocorrer o transporte de crianças neste banco. Grifem, por favor. Então, deve ser ajustado em sua última posição de recuo. Tá bom? Com a finalidade de ampliar a segurança dos ocupantes, adicionalmente às prescrições desta resolução, o fabricante ou importador pode estabelecer condições e ou restrições específicas para o uso do dispositivo de retenção para crianças com até 7 anos e meio de idade em seus veículos, mas deverão constar onde essas prescrições? No manual do proprietário. Tá? Na ocorrência da hipótese prevista nesse artigo, no caput, ou seja, se ocorrer prescrições adicionais, o fabricante ou importador deve comunicar a restrição ao órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, no requerimento de concessão da marca, modelo, versão e do certificado de adequação à legislação de trânsito. Tá? Os manuais devem conter informações a respeito dos cuidados no transporte de criança, necessidade de dispositivos de retenção, importância do seu uso, com base no artigo 338 do CTB, que diz que as montadoras, as encarroçadoras, importadores, fabricantes, ao comercializarem os veículos, são obrigados a fornecer no ato da comercialização manual contendo normas de circulação, infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e anexos do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Sanções. Existem sanções? Sim. Por exemplo, lá no 168 do CTB fala que é infração gravíssima, com penalidade de multa e retenção do veículo até regularização, quando transportar crianças em veículo automotor sem observar normas de segurança. E a conduta prevista nesse artigo 7º não impede a aplicação de outras sanções, tá? Porque o infrator, quando ele cometer simultaneamente 2 ou mais infrações, serão aplicadas cumulativamente as penalidades, tá bom? Ficarão revogadas, então, todas essas resoluções. Então, essa resolução de 2021, ela vem com o objetivo de revogar todas essas resoluções. E ela vai entrar em vigor no dia 12 de abril de 2021. Tá? Então, daqui a alguns dias, a partir da gravação deste vídeo. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Essa foi a resolução 819. Um grande abraço para vocês. Curtam e se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.